É isso aí, torcida do Vasco, e vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo para vocês as últimas informações do Vasco com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Você não tava? Agora eu respeito. O Cris falou calma. que queria esse resultado. Agora eu respeito. Cadê? Fala, o Silene Brito tava lá e conta pra gente tudo desse jogo. Que vença o melhor, Cris. O Flamengo já entrou com a vantagem no Maracanã, tanto no campo como na torcida. Os rubro-negros ocuparam a maior parte do estádio e fizeram muito barulho. Dono do melhor ataque e defesa, a equipe lutou para se manter na frente, mas encontrou um Vasco que veio para brigar pela vaga. O primeiro tempo foi equilibrado. O Flamengo começou com o rei dos clássicos, Bruno Henrique, levando perigo. Arrascaeta, por pouco, não acertou. E o Flamengo só não ficou na frente do placar porque Léo Jardim salvou em cima da linha. Foi então que, pelo segundo jogo com a camisa do Vasco, Nuno Moreira domina e enche o pé para esquentar a partida. E ainda tirar uma sequência de 17 jogos de Rossi sem ser vazado. O rubro-negro ainda tinha vantagem, já que podia perder por um gol de diferença, mas não queria ficar atrás no jogo. Bruno Henrique então cabeceia por cima, mas o dele estava guardado. A bola sobra justamente nele para fazer seu 100º gol pelo Flamengo, igualando a partida em cima do Vasco, sua maior vítima. A imagem que nós temos que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, é um lance polêmico que poderia mudar a trajetória do jogo. O time de São Januário buscou com Ryan, mas ficou para a segunda etapa da partida a definição de quem se classificaria. Pelo Vasco, Nuno tenta e Rossi fica com a bola. O rubro-negro teve Arrascaeta mandando bem longe. O Cruz Maltino ainda precisava correr atrás do prejuízo. Felipe Luiz muda, o rei dos clássicos dá lugar ao Luiz Araújo, que foi presenteado com essa bola para chutar cruzado e fazer o segundo do rubro-negro. E o Luiz Araújo, porque eu não penso só nos 45, eu penso em 90, e o Luiz Araújo é muito forte quando ele entra no segundo tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser reserva e só vai entrar no segundo tempo. Então o treinador bota tudo na balança e decide, sabendo que um dos dois vai, ou vários jogadores vão ficar chateados por não jogar, mas meu trabalho é pensar sempre na equipe e o que eu acredito que fazer o que eu acredito que seja melhor para a equipe, só isso. O Vasco ainda lutou até os últimos minutos e Lloyd ainda arriscou, mas nada que fizesse reverter o placar. O Flamengo confirmou sua 7ª participação consecutiva em finais de Carioca, além de aumentar o jejum em cima do rival e impedir que o Vasco busque por um título que não vem desde 2016. Acho que a gente foi muito superior, apesar do lance do gol deles, que foi numa bola parada, em que a gente tem que ajustar, tem que melhorar, para não sofrer mais nesse tipo de lance. A boa fase rubro-negra segue firme. O time ainda está a 22 jogos sem saber o que é perder. E agora vai em busca do seu 39º título carioca. Olha aí! Olha, a produção ainda botou em preto e branco, Pedrosa. A produção plateia. Nunca duvidei disso. Você viu como estava escrito no TP que eu não li? Depois eu vou te mostrar. Assim? Não, estava escrito uma outra coisa que eu vou te mostrar. Você me preservou, Fernanda? Claro que eu preservei. Obrigado. Olha aqui, já vamos falar, sabe o quê? Drone de Vene Casagrande, confirmado agora há pouco pelo próprio Flamengo. Bruno Henrique está fora do primeiro jogo contra o Fluminense. Já o Vene explica toda essa situação pra vocês. Também já quero saber daqui a pouco, agora não. Como é que foi esse Flamengo contra o Vasco? Um pouquinho também de como foi o Vasco contra o Flamengo, se em algum momento Lucas Pedrosa teve uma esperança ali com aquele gol do Nuno, que abriu o placar para 2-1 entre Flamengo e Vasco no último jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Agora põe na tela aqui, porque na verdade, gente, o que mais foi falado nesse jogo, e eu acho que está virando uma máxima, né?
desde que a gente... muita gente, vocês... Eu não sei se já trabalhavam na imprensa, eu já trabalhava na imprensa na época em que foi implementado a tecnologia no futebol. E aí era um medo muito grande de todos, era, será que vai acabar essa polêmica? Piorou, hein? Piorou, hein? E aí o clássico foi marcado por muitas polêmicas de arbitragem, a principal delas foi essa daqui que tá na tela. A gente separou esse lance aqui, que é a questão do gol do Bruno Henrique, em que, povo, não tá errada, essa linha é grossa mesmo no Campeonato Carioca, tá? Isso foi combinado. Ela tem 6 centímetros e ela tá tendo 12 centímetros. 12 centímetros mesmo, né? Isso aí. No Campeonato Carioca isso foi experimentado e aprovado por todos os clubes, então essa linha tá mais grossa porque ela tá sendo testada nesta competição. Lucas Pedrosa, começa com você. Você acha que Bruno Henrique estava ou não estava impedido? Esse momento que a bola sai dos pés do Arrascaeta. Fala pra mim, Lucas Pedrosa. Essa imagem não me convence de que o Bruno Henrique estava em posição legal. Mas eu do amarelo com a cotovelada que ele deu no João Vitor, algo que é recorrente inclusive na carreira do Bruno Henrique, ele não estaria nesse momento aí para fazer o gol. Porque a cotovelada no João Vitor foi antes do momento onde teve o impedimento do Bruno Henrique nesse lance. E tá aí uma cotovelada que pode ser intencional, pode não ser intencional, tá na tela. mas foi uma cotovelada. E a gente sempre fala, no futebol, sem querer, também é falta. Então o Bruno Henrique deveria, que ele já tinha o cartão amarelo, ele deveria ter recebido o segundo amarelo por essa cotovelada. Para aí, eu vou pedir para parar aí, por favor. A bola já não estava mais em disputa, o Bruno Henrique já não tinha mais chance de alcançar a bola e ele levanta o braço e ele dá uma cotovelada no João Vitor. O Bandeira tá claro, vendo o lance ali, tá a carinha do Bandeira, atrás tá o Wagner Nascimento Magalhães, ali também próximo do lance, poderia ter visto. Eu não posso falar que o VAR deveria ter chamado, porque, segundo até o Simon, que é o comentarista da arbitragem da ESPN, o VAR não pode ser chamado para segundo cartão amarelo. Sim. O VAR só poderia ser chamado se fosse para questão de cartão vermelho. Aí, eu vou falar novamente, para mim é um erro do árbitro dentro de campo e do próprio Bandeirinha, que naquele momento ali deveria ter apontado a falta. Sim. E nem falta foi marcada. Então se o Bruno Henrique tivesse sido expulso por conta desse lance aí, que ele já tinha um amarelo, inclusive tem gente falando que o amarelo do Bruno Henrique foi injusto, não foi injusto não, porque ninguém pode peitar o árbitro como o Bruno Henrique fez. Enferrujado aqui, empenado ali, o guidão não seja tão bom, mas eu tenho condições de percorrer esses 10 km, correto? Difícil, porque a minha bicicleta não é tão boa, mas ela é uma bicicleta de boa tradição, é uma bicicleta de boa marca. A partir do momento que eu cheguei no 3º quilômetro e alguém furou o meu pneu, eu tenho condições de reclamar que a minha bicicleta teve o seu pneu furado por alguém. Então o Vasco tinha uma missão praticamente impossível. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Muitas vezes. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Uma missão quase impossível, praticamente impossível. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco, em todos os aspectos, técnico, psicológico, físico. Mas a partir do momento que o jogo estava 1-0 e que um jogador não é expulso e que esse mesmo jogador que não é expulso acaba fazendo gol, eu tenho o direito de reclamar. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, acaba com a invenção da mídia e enaltece o Vasco. O Vasco da Gama vem passando muitas dificuldades com o Flamengo nos últimos jogos. O retrospecto recente mostra que o Cruz Maltino venceu apenas um jogo entre os últimos 30 contra o rival, uma marca histórica e que mostra muito de como o clube foi sucateado nos últimos anos por más gestões. Com isso, as narrativas de Vasco não é mais rival começam a se difundir entre os torcedores, mas o treinador Felipe Luiz faz questão de rapidamente cortar essa conversa. O técnico foi questionado se ainda trata o time de São Januário como um adversário especial. Na resposta, o treinador deu resposta curiosa e fez comparação com o último campeão da Premier League. Cara, que jornalista que faz uma pergunta dessa, mano? Meu Deus! O treinador enxerga todo mundo como Manchester City. Toda vez eu vejo o adversário como o melhor time do mundo. Pelos últimos anos, disparidade financeira, o clássico perdeu um pouco o nome para o torcedor, mas para os jogadores esquece. Clássico é clássico. Ele tira o melhor de cada jogador. Os jogadores decisivos crescem. O Vasco se organizou bem para fazer um bom jogo. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.